Graça e paz, igreja. Vamos para a primeira leitura da palavra. Está em Joel 2, 12 ao 18. Tá? Vamos abrir a Bíblia, vamos acompanhar na tela. Joel 2, 12, 18. Diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez Ele volte atrás. Arrependa-se e, ao passar, deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Amém. Graça e paz, igreja. Vou fazer a leitura hoje do Salmo Respositivo, 51, do 1 ao 10. Aí vai aparecer aqui no telão uma parte que eu falo e outra é a igreja que fala, tá certo? Eu vou precisar da ajuda de vocês hoje. Bota aí no telão, por favor. Essa parte que a primeira sou eu, quando vem a igreja é vocês que falam, tá? Vamos lá? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me como ísopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. A nossa terceira leitura está lá no livro de Mateus, capítulo 6, do 1 a 6, e depois do 16 a 20, celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de seres honrados pelos outros. Eu lhe garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita de forma que você preste a sua ajuda em segredo.
e seu pai, que vê o que é feito em segredo, recompensará. E quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhe asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Quando jejuarem, não mostre a sua aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhe digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai que vê no secreto. O seu pai que vê no secreto o recompensará. Não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem o destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumule para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam. Essas são as palavras do Senhor, e nós damos. Glória a Deus. Boa noite àqueles que chegaram depois. Sejam bem-vindos a essa nossa noite, de maneira especial no nosso culto de campanha da Vitória, na quarta-feira de cinzas. E nós temos vivenciado esse tempo da campanha em busca, nos colocando cada dia mais de buscarmos a presença de uma maneira especial. Estamos vivenciando nessa época, nesse período, uma série de mensagens intituladas Queimando no Secreto. Porque o próprio Jesus, ele nos instruiu. Ele disse, e nós acabamos de ver aí na leitura do Evangelho, busque ao Senhor de uma maneira profunda, de uma maneira especial, de uma maneira secreta, de uma maneira só você e o Senhor. E quando nós falamos no secreto, Ele o recompensará. Nós temos falado semanalmente aqui nessa série que a Bíblia é o único livro onde exige a presença do autor para que você possa compreender. Nós só compreendemos o que está escrito na palavra do Senhor se nós buscarmos antes o discernimento do Espírito Santo, porque foi Ele que escreveu, foi Ele que veio sobre as pessoas para que aqui, o que tiver escrito aqui, chegasse para mim e a você ainda hoje, com direção direta do Pai. Hoje, dando sequência ao nosso tema, a nossa série, nós vamos complementar o tema que começamos a ver a semana passada com Marcília aqui, compartilhando o fogo do Espírito na sua segunda parte. E nós vamos começar como começamos a semana passada, só que vendo alguns capítulos antes da primeira epístola de Pedro, lá no capítulo 2, verso 9, pois está escrito para mim e para você também hoje, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Quando nós nos colocamos diante de Deus, entregamos nossa vida ao Senhor, nós somos nação santa. Nós somos o povo escolhido de Deus e passamos a ter uma missão, compartilhar esse evangelho com todas as pessoas, ser luz nesse mundo de trevas. Então entenda uma coisa, o secreto não é algo exclusivo para algumas pessoas, o secreto é para todos nós, que somos filhos amados de Deus. É no secreto que nós aprendemos a quebrantar, a quebrar a barreira do orgulho, do exclusivismo, da competitividade, porque isso não pertence a Deus. No secreto nós aprendemos que todos precisamos estar empenhados juntos para o avanço do reino, e não do meu próprio nome, não da minha própria vontade, mas do avanço do reino do Senhor. É do secreto que todos nós nos enchemos da presença para cumprirmos a missão de revelar a grandeza
do reino de Deus a todas as pessoas. Ou seja, é no secreto que nós nos enchemos do fogo para compartilhar do fogo do Espírito Santo com todos e em todos os lugares. Pai, em nome de Jesus, obrigado mais uma vez por essa noite, pela tua presença nesse lugar, pelos teus filhos reunidos aqui. E nós queremos, Pai, continua derramando o teu fogo sobre nós, porque nós queremos queimar todos os dias, preenchidos desse fogo, para que ao sairmos pelaquela porta, nós se encharquemos de fogo todos aqueles que estiveram ao nosso lado, Senhor, que eles sintam o fogo da tua presença como nós sentimos e vivemos. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Na semana passada, nós vimos aqui com Marcília que os discípulos, eles aguardavam em obediência a vinda do Espírito Santo, para que cheios dele, eles pudessem compartilhar com todas as pessoas em todos os lugares. A gente viu isso lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas eles receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Traduzindo aqui para a nossa Bíblia Camará, Deus está dizendo assim, Jesus está dizendo a mim e a você, vocês estão reunidos aqui, nesse lugar, para o fogo do Espírito vir sobre vocês, e vocês cheios serem a minha testemunha, em Carmelitas, no bairro dos Estados, em São Lourenço, em Tiúma, em toda Camaragibe, em Recife, no Brasil, em todo lugar que você for. É isso que o Evangelho diz a nós, é isso que a palavra do Senhor nos diz, é isso que esse texto de Atos está dizendo a mim e a você hoje, que todos nós precisamos estar cheios do fogo do Espírito para compartilhar com todas as pessoas. Nós precisamos ser empoderados do fogo do Espírito para cumprir o propósito de Deus. É no secreto com Deus que nós descobrimos a nossa verdadeira identidade. Nós somos adoradores do Rei, e essa adoração é fruto de uma vida de intimidade e profundidade no secreto com Deus. Não tem outro meio. Os verdadeiros adoradores são aqueles que têm uma vida ativa e constante na presença e compartilham dessa adoração de uma forma natural. Os verdadeiros adoradores são aqueles que são catalisadores da adoração, da verdadeira adoração, que ela é adquirida no secreto com Deus. Pessoas assim, ou melhor, adoradores assim, eles, onde chegam, eles exalam uma atmosfera diferente que muda qualquer ambiente. Quando a pessoa está cheia da presença dele, de Deus, é nítido quando chega no lugar como o ambiente muda. Por isso, ao ativar o fogo do Espírito em sua vida, deixe que ele se espalhe para queimar todos aqueles que estão do seu lado. Para isso, a gente precisa entender alguns princípios. E nós começamos a ver alguns a semana passada com Marcília. Nós vimos aí que o fogo do Espírito, ele precisa, para ativar o fogo do Espírito, nós precisamos, em primeiro lugar, ser constantes no secreto. Não tem como eu ser de vez em quando. Eu não posso viver de eventos. Eu vou ali no evento, aí eu estou cheio da presença de Deus. Que maravilha, porque quando você sair ali, você vai estar vazio da presença de Deus. Porque você vai precisar de um novo evento. Não, eu preciso ser constante, de uma vida diária do Senhor, diariamente. Hoje eu quero dar continuidade vendo os outros dois princípios com vocês. Então acompanhe comigo, porque para ativar o fogo do Espírito Santo em outros, o terceiro princípio é reparta o que você tem. Reparta aquilo que você já tem. Deus não dá dom a ninguém para você ficar para você. Tudo que Deus nos dá é para ser compartilhado em tudo na nossa vida. Dom, talento, recurso, toda a nossa vida que Deus nos dá é para ser compartilhada, é para ser partilhada com outras pessoas. A vida cristã é uma vida de comunhão, amor, generosidade e alegria compartilhada entre todos. Quando Deus ele nos entrega algo, é para que a gente possa compartilhar com outros. Quer ser abençoado por Deus? Continue obedecendo e fazendo o que Ele faz. E tudo que Ele entrega a você, partilhe com outros necessitados. Aí, não faça isso pensando, eu vou fazer isso porque Deus vai me dar. Não, faça isso de forma natural. Eu recebo. O que a gente diz no ofertório aqui? Tudo vem de ti, do que é teu, nós te damos. Nós não falamos isso por religiosidade, é pelo entendimento de que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então, o que Deus me dá, eu preciso
repartir com as pessoas. E quando os filhos do Senhor fazem isso, literalmente, com tudo na sua vida, Deus derrama mais na sua vida. Por quê? Porque meu filho está sendo obediente, e aquele filho eu vou continuar abençoando, porque ele está cumprindo com aquilo que eu pedi para ele. Portanto, quando nós buscamos fogo no secreto com Deus, é para nós podermos compartilhar no tempo oportuno com muitas pessoas que estiverem ao nosso lado. O apóstolo Paulo, ele compartilha daquilo que ele estava cheio. E tem um texto que é muito interessante, que está lá em Atos 19, nos versos 1 a 7. Paulo diz lá, o texto lá em Atos: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali ele entrou com alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Responderam eles. E aí disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome de Senhor Jesus. Quando Paulo lhe pôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos 11 homens. Paulo chegou ali e o batismo que você receberá, a gente vai batizar, mas nunca escutou falar do Espírito Santo, não. E você pode dizer assim: mas poxa, esse texto aqui fala assim, como assim? A pessoa que vive Cristo e nunca teve a experiência do Espírito Santo, assim são muitos cristãos hoje em dia. Tem pessoas que ainda não tiveram experiências com a presença do Espírito Santo, seja por não ter buscado, seja por medo, seja por alguma dúvida, seja por algum receio, mas tem pessoas que ainda não experimentaram a presença do Espírito Santo, ainda hoje. E Paulo veio e disse: vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Naquela mesma hora o Espírito Santo veio sobre eles e eles começaram a falar em línguas, começaram a profetizar, começaram a estar cheios do Espírito Santo. Essa é uma história extraordinária, meus irmãos. É uma história extraordinária, é um nível que chegou para aqueles cristãos lá de Éfeso, através de um compartilhar de uma pessoa que estava cheio do fogo, cheio do Espírito, que era Paulo. A conversão dos efésios, ele foi de uma maneira radical, sabe? Aquele povo era um povo místico, é um povo cheio de sincretismo religioso. Na realidade, eles eram famintos pelo sobrenatural, e Paulo foi um instrumento poderoso nesse contexto, e ele completou a ação do céu naquela comunidade cristã que estava se formando lá em Éfeso. Você consegue perceber? Você consegue perceber o poder? Aquele povo era um povo arrependido, eles tinham se convertido, mas ainda não conheciam o Espírito Santo. Agora, imagina quando eles foram batizados e o Espírito Santo veio sobre eles. Imagina o que foi que aconteceu com aquele povo. Toda aquela sede pelo sobrenatural, centralizada para um lugar certo, passaram a ser uma igreja poderosa, uma igreja forte, uma igreja operante no Senhor. Infelizmente, o fogo do Espírito ali, ele foi apagado mais à frente. Segundo João, olhando as revelações de Apocalipse, eles foram repreendidos por estarem todos fugindo do primeiro amor. O fogo tinha se apagado tempo depois. João revela lá em Apocalipse. Esse mesmo povo que foi cheio do Espírito deixou com o tempo e se perdeu o primeiro amor da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você. Não permita que as chamas do Espírito Santo saiam da sua vida. Nunca perca o coração fervoroso. Nunca perca o primeiro amor com o Senhor. É uma coisa que tem ali no devocional. Se você está fazendo o devocional, ali no final, tem ali umas observações, umas anotações do último tópico. E todos os dias eu coloco ali: perseverar no Senhor, perseverar no Senhor, perseverar no Senhor. Se você pegar o meu devocional, todos os dias vai dizer: perseverar no Senhor. Porque uma coisa que eu não quero é jamais perder o meu primeiro amor com o Senhor. Eu quero sair da sua presença, daquilo que eu conheci e da transformação que Deus trouxe na minha vida. Eu quero estar transbordando de Deus. E esse transbordar de Deus na minha vida, ele precisa ser um transbordar na vida das pessoas para transformar milhares.
Que a sua maior influência seja espiritual. Que você incendeie as pessoas por onde você for. Qual é a sua faixa etária? Você pode pensar, eu sou novo demais, eu sou novinha demais, eu acho que eu não posso fazer muita coisa não. Ou você pode ir ao extremo, sabe, eu já estou numa idade, sabe, eu já dei o que eu tinha que dar, eu acho que eu não sirvo mais, eu acho que eu não faço mais nada. Olha, sabe o que foi que o profeta Joel, ele disse? Capítulo 2, verso 28, ele diz assim, que os filhos profetizem, que os anciões sonhem e que os jovens tenham visões. Eu creio nessa noite que você está voltando para o primeiro amor, que você vai estar incendiando no Senhor e que sua casa seja cheia do Espírito Santo, iluminando, que você possa estar iluminando pessoas onde quer que você esteja, que você possa estar levando o Espírito Santo e que você seja novo, seja jovem, seja ancião, que você possa estar carregando a presença do Senhor, que na sua casa seus filhos profetizem, que os velhos eles tenham sonhos do Senhor, que você possa sim ser aqueles jovens que têm a visão do Senhor para avançar, que a sua casa seja uma casa cheia do Espírito Santo e que avance para a honra e glória dele, creia nisso. Não deixe ninguém perto de você ficar sem queimar. Queime, compartilhe, ensine os caminhos do secreto. Reparta daquilo que você está cheio. Um detalhe, o que é que você está cheio? A gente só pode repartir aquilo que a gente está cheio. A gente reparte o fogo do Espírito, mas se você não estiver cheio do fogo do Espírito, tem muita gente azeda por aí, repartindo muita coisa ruim. Você é chamado a repartir, a levar o fogo do Espírito, a levar a luz nesse mundo obscuro. Que seja o fogo do Espírito Santo. Aleluia! O segundo tópico, ou o quarto tópico, para finalizar nesse tema, para ativar o fogo do Espírito Santo em outros, transforme realidades. Nós precisamos transformar realidades. Não adianta a gente ficar olhando o carnaval, olhando aquela bagunça, olhando aquelas coisas ruins e a gente só ficar murmurando, a gente só ficar falando, a gente só ficar criticando. Não vai adiantar. O que é que você fez? Você conversou com alguém naquele período ali para levar a presença de Deus? Você mostrou como você pode se divertir sem precisar estar naquele meio de confusão? Você desfrutou da sua família, mostrando às pessoas que nesse período a coisa mais importante é você desfrutar de um ambiente agradável com a sua família e saudável? A gente somos o exemplo, nós somos a Bíblia que o povo está lendo, então não adianta nós nada, nós não fomos chamados para julgar ninguém, o único juiz é Ele, até porque nós somos falhos, nós não temos direito de julgar ninguém, porque nós também somos falhos. Certa vez a mulher estava lá, tinha adulterado, e as pessoas queriam tacar pedra, e Jesus disse o quê? Ei, peraí, vocês podem cumprir a lei, agora taca a primeira pedra aquele que nunca pecou. Quantos foi que jogaram pedra? Porque todos nós somos pecadores. Nós não temos direito de tacar pedra em ninguém, nós temos direito de levar o amor do Senhor, a presença do Senhor, a palavra do Senhor. Então nós somos chamados a transformar a realidade na qual nós vivemos. Nossa vida precisa ser cheia da presença. É para que nós possamos transformar a realidade das pessoas e dos locais onde elas estão inseridas. Mas, pastor, como é que eu posso fazer isso? Você já convidou uma mulher para ir para o Cursilho? A gente só tem uma pessoa inscrita até agora. Você está fazendo o quê para poder ir uma mulher para participar do Cursilho? Você não pode transformar a vida de ninguém, mas você pode ser a ponte para que alguém possa encontrar aquele que de fato transforma alguém. Então nós precisamos sair do achismo, do apontar e partir para a prática de transformar a realidade das pessoas. O texto vai nos dizer no verso 7 e 9, eram ao todo 12 homens, e Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles endureceram e se recusaram a crer. Ei, vai ter pessoas que por mais que você fale, que por mais que você tente, que por mais que você trabalhe, que por mais que você mostre o Senhor, vão endurecer o coração. Tem pessoas que vão até se render e depois vão voltar atrás. Só que o Senhor diz que ninguém que põe a mão no arado e volta atrás é digno dele. Mas nós não somos juízes, nós só estamos para amar, para apontar
E aí cada um é que encontra com Deus ou não. Ah, pastor, eu já chamei tanto, continua chamando. Uma hora esse coração endurecido vai ser trocado pelo coração de carne e um espírito novo e vai atender o teu pedido. Creia nisso. Paulo, cheio do Espírito, ele andava em todos os lugares possíveis que o Senhor o direcionava, fazendo o quê? Espalhando fogo do Espírito, no intuito de alcançar todas as pessoas possíveis para conhecer a boa nova do Evangelho, e assim as suas realidades serem transformadas. Qual é a visão da nossa igreja? Alcançar todas as pessoas para Jesus. Olha aqui, era o que Paulo fazia. Nós não estamos inventando a roda, nós estamos seguindo a palavra de Deus. Somos todos chamados a queimar no secreto, espalhar esse fogo com todas as pessoas possíveis, em busca de mudar a realidade na qual Deus nos trouxe para colocar como igreja. Sobre isso, o pastor Carlito Paz, ele tem uma frase que ele diz assim: o avivamento, ele não acontece quando o fogo cai, mas quando o fogo se espalha. O fogo cai, e só quando ele se espalha é que o avivamento do Senhor consegue ele ser alcançado, porque ele vai minando e vai alcançando as pessoas e vai transformando todo lugar. O fim do secreto é o ide, meus irmãos. É a missão que Deus nos chamou. É estar cheio. Jesus, ele subia ao monte. E quando você olhar na palavra de Deus, toda vez que se fala de monte, se fala em tempo com Deus. Então Jesus subia constantemente ao monte. Para quê? Para que ter tempo com Deus. Mas ele não ficava no monte. Ele, depois de cheio do monte, ele descia para espalhar. Ele saía curando, ele saía libertando, ele saía transformando onde ele ia passar. Nós somos chamados aí ao monte, e o monte ele é figurativo. O monte ele quer dizer, você é chamado aí para o seu secreto com Deus, para que você possa estar cheio, empoderado, para que quando você sair do secreto, você por onde passe, você leve cura, leve libertação, leva transformação, não por você, mas por aquele que habita em você. Não queremos gerar prosélitos, meus irmãos, sistemas de religiosidade, não. Nós queremos gerar cristãos fervorosos, que são apaixonados por Jesus. Sobre isso, Bill Johnson, ele diz, o mundo precisa de um encontro com Deus. E eu quero complementar esse raciocínio dizendo, o mundo precisa de um encontro com Deus, mas nós, como cristãos, devemos isso ao mundo. Precisamos ser uma ponte que conecta o mundo com Deus. A igreja precisa se mover no sobrenatural. Um exército incendiado levando o fogo do Espírito Santo por onde passar. Sendo uma ponte que conecta as pessoas com o Espírito Santo. O fogo, ele pode transformar os montes modeladores da sociedade, da religião, das famílias, da educação, da economia, da política, da cultura, do entretenimento. O fogo, ele pode transformar tudo isso e muito mais. Nós temos que discipular no fogo, até que pelo fogo possamos enviar flechas incendiadas para trazer o céu para a terra. Ei, arcos de fogo enviam flechas incendiadas, aleluia. Eu creio que vocês vão estar enviando os filhos de vocês como flechas incendiadas para transformar esse mundo. Eu creio que a nossa igreja está sendo preparadas, flechas enviadas aqui, flechas incendiadas, para serem alçadas, para que o Evangelho seja alcançado por muitas pessoas. Creia nisso. Agora, um alerta importante. Na ativação sobrenatural nas igrejas, a espiritualidade não pode se esmesmar, ou seja, não pode se voltar para si mesmo. O fim da espiritualidade é que todos possam conhecer a Deus, apressar a volta de Jesus, transformar a realidade. O fim sempre aponta para o Senhor, não para nós mesmos. O maior desafio da vida cristã, meus irmãos, não é no domingo, não é no culto da quarta-feira, mas é sim na segunda, na terça, todos os dias, em todos os lugares que nós estamos. É sempre o quarto dia, como se diz lá, quem faz o concílio. É sempre o próximo dia, onde quer que nós estamos inseridos. Esse é o maior desafio que essa série, que o devocional que vocês estão fazendo, que o seu tempo no secreto, ele de fato esteja transformando internamente você e que ele possa estar queimando no seu coração. O seu fogo espiritual não pode parar até que Jesus venha. Tem uma pregadora norte-americana chamada Kathryn Kuhlman, que ela diz, os cristãos de hoje operam muito pouco no Espírito Santo
por causa de sua ignorância e respeito do próprio Espírito Santo, ou seja, do desconhecimento e da falta de entrega na proximidade com a presença do Espírito Santo, que você possa desfrutar mais plenamente dessa presença do Espírito Santo. Eu quero complementar essa mensagem, lembrando que hoje é quarta-feira de cinzas, e a igreja do Senhor entra em um tempo santo, que é o tempo da quaresma. Serão 40 dias no qual nós vamos nos examinar, retornando ao alinhamento espiritual. As cinzas que recebemos não são um símbolo de desespero, mas sim de lucidez. Elas nos lembram de nossa fragilidade e ao mesmo tempo nos convidam a redescobrir aquilo que de fato realmente permanece. Vocês têm percebido quase que uma trilha espiritual. Nós começamos ali com Joel, passamos pelos salmistas e chegamos no Evangelho do Senhor. E eles nos chamam para uma transformação. Ele nos chama para vivermos uma fé sem máscaras. Ele nos chama para uma vida contrita. E para uma vida contrita, a primeira coisa que eu preciso entender, eu volto-me para Deus. O arrependimento começa no meu coração. O arrependimento, ele começa no meu coração. Convertei-vos, de Joel, a mim, de todo o vosso coração, diz o Senhor. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Esse texto de Joel é porque no Antigo Testamento, rasgar as vestes era um sinal público de dor. Mas Deus, por meio do profeta, ele declara algo surpreendente aqui. Não me impressionam os sinais externos, e sim um coração que se permanece intacto. Um coração que permanece intacto. Ele não cai impressionado na sua performance. Deus sempre esteve mais interessado na profundidade e não na aparência. Observe o que o texto diz, ele diz ainda assim, essa expressão é o puro evangelho no meio do juízo. Mesmo depois da infidelidade do povo, Deus ainda convida eles ao retorno. Isso revela algo fundamental sobre o caráter divino. Deus, ele é mais inclinado a restaurar do que a punir. Ele é mais pronto a acolher do que a rejeitar. A quaresma, ela começa exatamente aqui. Não na culpa, mas no convite. Talvez o maior perigo espiritual não seja o pecado escancarado das pessoas, mas aquele coração que está endurecido, que já não sente mais a necessidade e a vontade de voltar ao Senhor. Sabe? Tem tanta gente que está tão entregue na vida perdida, que seu coração está tão endurecido, que ela não sente mais a necessidade de voltar ao Senhor. Ela perdeu a perspectiva da sua vida. O arrependimento não é humilhação estéril, é o caminho de volta para casa. Quando nós nos arrependemos e nós começamos aqui na nossa oração, de contrição e arrependimento ao Senhor, é pedindo perdão ao Senhor e dizendo, Pai, deixa eu voltar para casa. Eu pequei contra Ti. Deixa eu voltar para a Tua casa, Senhor. Eu não sou digno, mas Tua misericórdia me alcança. Me deixa retornar, Senhor. Reflita para você mesmo. Há algo em nós que precisa ser rasgado essa noite para que Deus possa reconstruir na sua vida. Há algo que precisa ser reconstruído na sua vida. Mas para uma vida contrita, em segundo lugar, eu permito que Deus transforme o meu interior. Não apenas o meu comportamento. Ele precisa transformar o meu interior por completo. E o salmista, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi não pede maquiagem moral, ele pede criação. O verbo é o mesmo que está lá em Gênesis, é criar do nada, é recomeçar, é criar do zero. Ele reconhece uma verdade que muitos evitam. Não precisamos apenas de ajustes, precisamos de uma renovação profunda. Precisamos de um recomeço no Senhor. A espiritualidade cristã, ela não consiste em parecer melhor, ela consiste em ser recriado pela graça. Notem essa progressão que o salmista trouxe na leitura que foi feita hoje. Começa com misericórdia, depois vem purificação, depois vem um coração novo e vem o Espírito
firme. É disso que nós precisamos, da misericórdia de Deus, que Ele nos purifique, que Ele nos dê um coração novo e nos firme no seu Santo Espírito. Esse é o movimento do arrependimento verdadeiro. E aqui está algo importante para todos nós essa noite. As cinzas, elas só fazem sentido quando a ação é maior de todas as coisas e ela nos invade imerecidamente. Onde a contrição sincera, Deus não opera reforma, Ele opera milagre interior. Talvez alguns aqui tenham chegado hoje carregado por antigas culpas silenciosas, ou batalhas que carregam secretamente. Ouça isso do seu pastor. Deus, Ele não despreza um coração quebrantado. Ele nunca desprezou e Ele nunca desprezará. Continue se colocando diante dEle com um coração quebrantado e contrido, porque Ele é fiel e vai te perdoar. Por fim, para uma vida contrita, eu vivo uma fé verdadeira diante de Deus, não no público. E Mateus 6, verso 1 diz: guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens. Jesus, ele menciona 3 pilares clássicos da espiritualidade judaica e também prática histórica na quaresma. Ele diz: ofertas e doações. Sabe, uma das coisas que prendem muitas pessoas é quando mexe no bolso. Tem um pastor que ele me discipulando, ele faz: olha, não fica preocupado não, que a última parte geralmente das pessoas que se convertem é o bolso. Até quebrantar e entender que tudo vem do Senhor. E Deus, ele nos chama para entender, nós precisamos ser generosos nas nossas ofertas e nas nossas doações. A gente passou em 2000, agora em 25, ali em setembro e outubro, em um período muito difícil aqui na igreja. E eu só compartilhei com as pessoas da junta mais interna. Um momento bem difícil financeiramente que a gente estava passando. Mas a gente continuou em oração, porque é obra do Senhor, e é o Senhor que provê. Mas essa igreja, ela carrega pessoas que são fiéis. Pessoas que são fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. E como eu falei anteriormente, sabe? Quando a gente é fiel, a gente é obediente, Deus derrama na sua vida. E teve pessoas que foram muito abençoadas por Deus, principalmente nesse período que a igreja estava passando por adversidade. E sabe qual foi o resultado? A fidelidade da pessoa, a bênção da pessoa, de Deus, sobre essas pessoas. Recaíram sobre o quê? Sobre a igreja. Deus abençoa para que todo o seu povo seja abençoado e possa continuar a sua obra. Todos nós somos chamados a entender sobre a fidelidade e obediência com oferta e com doação. Nós não temos problemas em falar financeiramente aqui nessa igreja, porque nós somos muito transparentes. Não existe barganha aqui. Não adianta você querer dar para receber, porque aqui não é a igreja de barganha do Senhor. Aqui é a igreja onde nós damos, porque nós já recebemos. Nós abençoamos, porque nós já somos abençoados. É algo do que damos, do que o coração está cheio, não para termos de volta. O segundo pilar que Jesus fala é da oração. Todos nós precisamos buscar a Deus contritamente e ter uma vida de oração. E esse período da quaresma, mais ainda, é um tempo de fazermos votos, de estarmos mergulhados na palavra, de intimidade no secreto com o Senhor. E o terceiro pilar é o jejum. O jejum não para impressionar a Deus, não para impressionar pessoas, mas para matar cada dia mais a carne e dar vazão, para que estejamos sensíveis à presença do Espírito Santo. Mas ele confronta a motivação. O problema não era a prática. Ele sempre pegou nisso nos religiosos. Não era a prática, era o palco. Nada corrói mais a vida espiritual do que a transformação de devoção em performance. E você querer aparecer para mostrar algo que você não é. Isso Jesus, ele condena. Jesus, em essência, em sua essência, ele diz: quando você der, que não seja para ser visto. Ninguém sabe as bênçãos, como eu compartilhei de pessoas. As pessoas que deram não precisaram dizer a ninguém o que estavam fazendo. Por quê? Porque são pessoas mergulhadas na palavra do Senhor. Jesus disse: quando der, que não seja para ser visto.
Que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda está fazendo. Quando orar, feche a porta do quarto. Não ore para que todo mundo pense que você é uma pessoa de oração. Mas vá para o seu secreto e ore por você, pelo seu casamento, pela sua família, pela sua igreja, pela sua liderança. Tenha o seu tempo de secreto com Deus. Quando jejuar, não anuncie. Eu não quero isso não, porque eu estou em jejum. Não, porque eu estou fazendo isso não, porque eu estou em jejum. Não, jejum não foi para ninguém saber não. Jejum foi para que você mate a sua carne. Aquilo que você tem tanta vontade, que você possa, não, eu vou ficar sem isso aqui. Eu quero mais desfrutar mais sensivelmente da presença de Deus. Uma fé que precisa de aplausos, já perdeu a sua recompensa. A Quaresma nos chama de volta ao lugar secreto, onde Deus trabalha longe dos holofotes. Vivemos uma era de espiritualidade exposta, publicada, compartilhada, que lindo na internet, mas Deus ainda encontra pessoas no quarto silencioso. O reino cresce mais no secreto do que no espetáculo. Na primeira célula, amanhã tem célula dos homens. Na primeira célula que fizemos há 15 dias atrás, alguns compartilharam a dificuldade que tinham de vivenciar a leitura, e nós juntos nos comprometemos de começar a leitura. Ninguém precisa saber, não tem anúncio nenhum, mas lá no grupo dos homens tem homens fiéis que estavam com dificuldade de ler e hoje estão lendo a palavra de Deus, que todos os dias compartilham ali. Não tem certo, tem errado, tem o que estão entendendo, e eu vou lá e compartilho e converso no particular para um entendimento melhor, mas estamos juntos no mesmo propósito. Qual é o propósito? Viver a espiritualidade no secreto com Deus. E então Jesus conclui com uma frase que deveria ecoar nessa estação: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A pergunta inevitável dessa quarta-feira de cinzas é: o que é que tem ocupado o centro do seu coração? Do pó à esperança. Dentro de alguns instantes vocês vão ouvir de muitos as palavras: lembra-te que és pó e ao pó voltarás. Mas essa não é a frase completa da fé cristã. A história não termina no pó, meus irmãos, ela termina na ressurreição, porque vamos ressurgir para ter uma vida eterna com o Senhor. A cruz vem antes do túmulo vazio, mas o túmulo vazio, ele vem. Por isso, a Quaresma não é um caminho de tristeza, é um caminho de realinhamento. Hoje Deus nos traz e nos faz aqui 3 convites. Ei, volte para mim. Ei, permita-me refazer o seu interior. Ei, busque-me, mas busque-me com sinceridade no coração. E talvez a melhor maneira de iniciar essa jornada seja com o coração simples. Seja com essa oração. Façamos bem essa jornada da vitória do Senhor. E lembre-se de uma coisa: que caminha em arrependimento nunca caminha para a morte, caminha para a vida eterna. Eu quero convidar você a fazer essa declaração comigo. Vai ser reproduzida ali no telão. Vamos ler junto? Pai, a partir de hoje, que o meu maior desejo seja conhecer-te, ter experiências com o teu Espírito e ter uma vida fervorosa espiritualmente. Não deixe o fogo do seu Espírito apagar em mim e me faça fluir por meio dele. Que nada e ninguém seja capaz de esfriar o meu coração. Me ajuda a caminhar no secreto, priorizando o céu. Que eu nunca mais veja meu relacionamento contigo como algo comum e sem graça. Que eu tenha sempre novas expectativas no secreto e que eu receba as recompensas desse lugar. E por onde eu for enviado, eu possa levar avivamento e que realidades sejam transformadas pelo testemunho de Cristo Jesus. Me ajuda a orar, ler a tua palavra e meditar nela, a me quebrantar na sua presença e ir mais e mais profundo em ti, que seja conduzido pela sua vez, desenvolvendo discernimento de espíritos e vendo
estás me impedindo de desfrutar de tua presença. Arranca o coração de pedra e me preenche com teu Santo Espírito e um coração novo, cheio do teu amor. Pai, por tua graça, nos faz voltar ao primeiro amor. E seja assim, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo, pela tua presença. Ajuda-nos a queimar cada dia mais na tua presença, Senhor. E que nesse tempo, Pai, que nos prepara para desfrutarmos e celebrarmos a Páscoa, Senhor. Que seja um tempo de contrição, de entrega na tua presença, Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que a gente possa colocar tudo que não te pertence nas tuas mãos, os pés da tua cruz. Que o Senhor possa nos limpar, nos purificar, Senhor. Que o Senhor possa nos redimir. Tira-nos, Pai, o coração de pedra daquele todo que está endurecido, Senhor. Coloca um coração de carne e um espírito novo. Renova as nossas forças, Senhor. Queremos caminhar cada dia mais na plenitude de Tua presença. Não nos deixa desviar nem para a esquerda nem para a direita, Pai. Mas nós queremos viver plenamente contigo, Senhor. Oh, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a voltar ao primeiro amor. A essência daquele dia que te conhecemos, que vibrávamos, que queimávamos o coração. O desejo de estar contigo, Senhor. De ler a Tua palavra, de vivenciar a Tua família, de se entregar por completo, Pai. Em nome de Jesus, que esse ardor e esse queimor possa retornar. Nós queremos voltar ao primeiro amor.